Numa forma inicial a gente tem medo, mas diante daquele que tem toda a santidade, diante daquele que é perfeito, diante daquele que é a justiça, quando a gente se aproxima, a gente olha para o nosso grau de miséria, para o nosso pecado. Quando a gente olha para a nossa vida tão diminuta, tão pequenina, tão infantil, tão imatura, diante da soberania, da grandeza, da majestade, irmãos, isso gera medo. O que Ele vai fazer comigo? O que vai ser da minha vida a partir de agora? Se Ele estender a mão, Ele me consome. A gente tem vontade de correr, mas ao mesmo tempo a gente se sente atraídos por essa glória. E a gente ouve aquela voz que pacifica o nosso coração, dizendo: não temas, eu sou contigo. Isso. Está aí o tema, sabedoria para a vida. Vamos recitar o tema, igreja? Sabedoria para... Somente os homens agora. As mulheres. A última vez, toda a igreja. Que bênção. É um tema que a gente vai tentar seguir durante esse ano. Eu tenho certeza que no final do ano, se você não for um grande sábio, é porque tem alguma coisa errada. Mas o Senhor vai tocar no teu coração de uma maneira tal que você vai alcançar um coração sábio. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema, eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Provérbios 9, verso de número 10. E o tema da nossa reflexão é sabedoria para a vida. Provérbios 9, 10. Enquanto você está procurando aí na Bíblia, tem muita gente que está me perguntando assim: pastor, o retiro de casais está tudo certo, só falta você. Pastor, não tem condições. Irmão, age pela fé. O negócio está tão bom que o pessoal está aceitando vale transporte, cheque fé datado. Só não vai quem não quer. Alguns ficam assim: pastor, não tem condições. Procure lá os casais massa da vida aqui. Outros aí, Shirley, Dalmo, o André, Valéria. Procure esses casais e conversa com eles. Irmãos, escuta o que eu vou falar. Só não vai quem não quer. A falta de recurso não vai impossibilitar você de ir, não. Porque tem muitos que estão aqui que foram e que talvez não pudessem ter tido condições. Não deixaram de ir. Vocês sabem que é a verdade. Então, só não vai quem não quer. Invista na sua família. Provérbios 9, verso de número 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O conhecimento do santo é entendimento. Vamos falar com Deus? Pai, usa-nos, e que tua igreja possa ouvir a tua voz e possa compreender o teu querer para a vida de cada um deles. Pois queremos iniciar esse ano entendendo o que é a sabedoria para a vida e viver de tal forma que as pessoas ao nosso redor possam bendizer o teu nome, dizendo: que homem, que mulher sábia. Nós rogamos que o Senhor fale conosco por intermédio do seu Espírito Santo. Nós suplicamos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Para começar a compreender e a gente tratar esse tema anual, eu resolvi então, nesse primeiro domingo, e fazendo uma abordagem sobre o tema, tentar refletir um pouquinho com você o que seria o conhecimento, a inteligência e a sabedoria. Talvez muitas pessoas não saibam como tentar afinar a mente e o coração para compreender que são três coisas distintas.
Se eu perguntar a você, fulano é sábio ou é inteligente? Você vai dizer inteligente. E ciclano? Você vai dizer um sábio. E o outro, cheio de conhecimento. E quando olhamos então para a definição de conhecimento, e conhecimento vem de cognoscere, que quer dizer familiarizar-se com. Quando você vai se familiarizando com alguma coisa, isso vai gerando conhecimento. Para exemplificar isso, você já viu quando você quer trocar o celular, que você sai do iOS para o Android ou vice-versa? Que você tem que se familiarizar com o sistema. Isso vai gerar conhecimento. Só para você compreender a realidade que nos leva a conhecer algo. Isso é conhecimento. A primeira vez que você era pequenininho, botou um dedo numa tomada, que teu pai e tua mãe falaram, não bota o dedo ali. Que conhecimento você obteve, irmão? Ao botar o dedo, você percebeu que aquilo dava um choque. Nunca mais você colocou o dedo em tomada. Por quê? Gerou conhecimento. Tem conhecimento científico, baseado na ciência. Tem conhecimento, aquele dito popular. E o popular é interessante, assim, os mais antigos, né? Quando a gente está sentindo alguma coisa, os mais antigos sempre têm um chazinho milagroso. Um conhecimento. Toma o chá de... Vai lá e vai dar certo. Que isso? Um conhecimento popular. Tem conhecimento filosófico do mundo das ideias que não está ligado às verdades metafísicas. Tem um conhecimento religioso ou teológico, e talvez esse seja um grande desafio das nossas EBDs. É muito mais do que gerar conhecimento, mas gerar vida em Cristo. Não é só o conhecer, mas o transformar em sabedoria, e a sabedoria para viver. As nossas EBDs têm esse grande desafio. Não é uma escola do conhecimento, deve ser uma escola da sabedoria. Você vai entender daqui a pouco o porquê. Temos também uma coisa chamada inteligência, do intelecto, ou do intelligere, que quer dizer entender, que vem do intus, do latim, que quer dizer recolher. Não é acumular conhecimento, muito pelo contrário, é ter o conhecimento e aplicar esse conhecimento com determinação, conforme a sua inteligência. E hoje, talvez, as pessoas não conseguem ser inteligentes porque elas têm muito conhecimento. Tem gente que vive o dia inteiro no Instagram, TikTok, não sei o que lá, e a quantidade de informações que tem é um absurdo. Tem um autor de um livro chamado Hernando Hernandes. Ele diz que hoje um homem consegue, num único dia, ter a mesma quantidade de informações do que tinha um homem em toda a sua existência na Idade Média. Olha o absurdo com a quantidade de informações. E aí Augusto Cury vem desenvolvendo a tese da síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? Pessoas que ficam, notícia, mensagem. Tem gente que está assim, mensagem. Uma agonia. Aí querem me agonizar também, irmãos. Dá 5 minutos, eu falo, pastor, mandei mensagem pelo Face. Eu falei, desculpa, eu não tenho Face. Mandei mensagem pelo Instagram, eu não sei nem a senha, quem sabe é Márcia Melini. Pastor, eu mandei mensagem pelo WhatsApp, tem 10 minutos, o senhor não respondeu, isso é um absurdo. Irmãos, eu ainda contemplo a natureza. Você sabia que eu ainda oro? E quando eu oro, não oro olhando para o celular. Você sabia que eu ainda durmo, descanso? De vez em quando, de meia-noite às 6, não estou fazendo nada, estou descansando. O que é isso? Aquela comichão, porque você manda uma mensagem, responde sempre na hora. Na hora. E acham que os outros também têm que entrar nesse mundo doido. Irmãos, eu quero contemplar a natureza, eu quero dar minha corrida matinal. Aliás, eu vou fazer minha atividade física pela manhã, eu já faço questão de nem levar o meu celular, que todo mundo fala comigo. Eu levo um outro que ninguém fala comigo.
E aí vou ouvindo música, vou ouvindo um monte de coisa. Depois, quando eu chego em casa, que eu vou ver, porque senão, irmãos, a gente não vive, a gente vegeta. E eu não quero entrar nessa paranoia. Quando eu dou uma olhada lá, eu respondo. E às vezes nem consigo, porque eu estou em aproximadamente 280 grupos. E aí, o meu celular, a bateria precisa ser heróica. E eu não consigo acompanhar aquilo, ver aquilo, até porque eu ia ter que dedicar uns 2 dias para ver no único dia as mensagens. Não tem como. E com base nisso, Deus capacita as pessoas para usar conhecimento. Isso é ser inteligente. Você olha para a vida de Steve Jobs. Ele conseguia pegar um smartphone, condensou tudo. O que é isso? Pegou o que ele tinha de conhecimento em diversas áreas, reuniu e botou de uma maneira inteligente para você utilizar. Isso é inteligência. Mas nunca foi sábio, porque ao término da sua vida com câncer, ele deixa a seguinte frase: quero que meus filhos me conheçam pela minha biografia. Que coisa triste. Inteligente, muito conhecimento, mas não foi sábio. Porque a sabedoria vem do grego, que chama Sofia, e a partir daí você vai começar a perceber que é a capacidade de agir bem. E você olha homens na Bíblia como Daniel, como Salomão, eles tinham inteligência, tinham conhecimento, mas conseguiram entrar no campo da sabedoria. Esse é o nosso desafio para esse ano. O Espírito Santo é o Espírito da sabedoria. É o que diz a palavra de Deus, né? Um dos dons do Espírito Santo é a palavra de sabedoria. E agora, já fazendo essa tricotomia entre conhecimento, inteligência, de sabedoria, você precisa entender que tem uma sabedoria que é chamada de humana. E a Bíblia fala que essa sabedoria humana ela é perversa, danosa, terrena, ela é invejosa, ela gera divisão. Aliás, algumas traduções dizem até que ela é diabólica. Mas fala de uma sabedoria divina, que é dada por Deus, fala que é pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia e sem hipocrisia. É essa sabedoria que você vai pegar conhecimento, de maneira inteligente aplicar isso, mas de maneira sábia, você vai gerar pureza, passividade, tratamento, misericórdia, sem hipocrisia nenhuma. E você vai dizer: ah, pastor, mas eu não sei como fazer isso. Mas Tiago fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça ao pastor Anderson, que é muito sábio. Não é assim, irmãos? Misericórdia. Peça ao Senhor, que a todos dá o quê? Então, eu queria te dar uma dica, já começando esse primeiro culto em 2025. Você que quer viver uma vida cheia de sabedoria, começa a pedir ao Senhor. Você pede sabedoria? Sabedoria para tomar uma decisão, sabedoria para levar o dia de hoje, sabedoria para comer. Porque tem gente que está se matando porque não tem sabedoria para comer. Sim ou não? É verdade, irmãos. Tem gente que está levando uma vida que está num carro e depois pede a Deus: Deus, me toca. Eu queria te dar sabedoria, você não está tendo. E quem não tem sabedoria vai sucumbir sempre. Por quê? O rei Davi vai escrever a respeito do Salmo 36, o verso de número 1, que o ímpio não há temor ao Senhor, o ímpio não tem a verdadeira fé. A origem do temor ao Senhor vai se respaldar na revelação de quem Deus é. E o ímpio não conhece isso. O Criador dos céus e da terra e tudo que há. Esse conhecimento a respeito de Deus é que vai gerar um temor a Ele. Por isso que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, porque aqueles que possuem o temor conhecem o próprio Deus. Porque o homem não sabe de onde vem e talvez nem para onde vai.
Mas quando ele se chega a Deus, conhece o Senhor, ele sabe como foi formado e ele sabe qual será o seu destino final. A pessoa que entende que dele, por ele e para ele são todas as coisas, a pessoa que entende que o Senhor vai gerar em nós todo o seu querer, todo o seu efetuar, a pessoa que entende que a razão da nossa existência está nele e que sem ele nada podemos fazer, a pessoa que entende que o homem não recebe coisa alguma se do Senhor não lhe for dado, ele começa então a acreditar e a viver de uma forma diferente. Quando ele sabe que sem Deus nada pode, que de Deus e por ele vai ser tudo, ele começa a viver um estilo de vida diferente. E acredite, quem não sabe disso vai viver como se fosse eterno, apegado às coisas e às pessoas. Quem não sabe disso vai levar uma vida que não vai ter sentido, porque ele vai buscar a sua própria glória, construindo o seu reino, mesmo sabendo como a vida é efêmera. Ele sabe que só tem uma coisa certa nesse mundo: ao chegarmos nele, é que um dia deixaremos. Mas ele vive de uma forma que, como se isso não fosse verdade. Ele está sempre focado em ter mais, não sabe partilhar, não sabe abençoar, não sabe honrar ao Senhor em todos os seus caminhos. Quem não sabe disso vive preocupado com o dia de amanhã, não consegue olhar para as aves do céu, nem para os lírios do campo, e observar que não semeiam, nem fiam, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Eu gosto de orar olhando para a natureza. E quando eu olho para os pássaros, um voo, eu digo assim: não sabe nem para onde vai. Não sabe nem se vai dar um almoço hoje. Como é que vai ser? Sabe nem o que vai comer daqui a pouco. Mas o curioso é que eu tenho certeza que o Pai Celestial alimenta aquele pássaro, quanto mais a mim e a você, homens e mulheres de pouca fé. Quem não sabe disso vai viver para entesourar nessa terra e não sabe ajuntar tesouros no céu. Quem não sabe disso trabalha buscando glória e reconhecimento e precisa de tapinha no ombro, incentivo, sabe por quê? Não consegue trabalhar motivados para a glória de Deus. Quem não sabe disso vive ansioso com o dia de amanhã e não sabe que o dia de amanhã vai dar conta por si só, porque nós temos um Deus soberano. Quem não sabe disso, amanhã, segunda-feira, vai trabalhar pensando em salário, promoção, melhorar de vida, mas não consegue trabalhar para a glória de Deus no seu trabalho. Estão pensando no seu bem-estar e não no bem-estar celestial, e a partir daí eles vão viver uma vida dissoluta, porque não conseguem entender que tudo é para a glória de Deus. Quem não sabe disso vai passar pelas dificuldades e não vai ser testado na sua sabedoria. Um ambiente bom para testar a sabedoria, sabe onde é? Tribulação. O homem mais sábio existente na face da terra, nunca houve um igual antes, e não haverá ninguém após, dito pela Bíblia, Salomão. Após ele ter a sabedoria, vem o teste. Qual é o teste? 2 mulheres disputando um único bebê. Olha só, Deus deu sabedoria, o que veio logo após? Confusão. Aí tem gente falando assim: pastor, não quero pedir sabedoria não, porque Deus vai mandar um monte de tribulação, de confusão. É para testar a sabedoria. É para você botar em prática a sabedoria. Você já viu quando você ora e fala assim: Senhor, me encha do Espírito Santo. Aí você senta na mesa do café da manhã. Aí vem aquela pessoa que toda casa possui um desastrado. Isso é típico das famílias. Toda casa que se preze tem um desastrado.
Aí ele senta na mesa assim, empolgado, já puxando a toalha e derrubando o café em cima de você. Você acabou de orar, irmão. Aí você se aborrece. Aí não vai dar nem tempo de trocar, eu tenho que ir para o trabalho, vou chegar atrasado. Aí pega o carro com raiva, aí você vai puxar, aí já fica um retrovisor assim, agarrado no portão. Aí você fala assim, pronto, hoje é o meu dia, não vou mais de carro. Larga o carro lá na rua, grita para a mulher, guarda esse carro para mim, por favor. Aí você corre para ir para um ponto de ônibus. Mas é janeiro. E aí vem aquela chuva de janeiro. E você vai para o ponto de ônibus e não levou o guarda-chuva. Aí você chega todo molhado num ponto de ônibus. Deus está testando a sua sabedoria. Mas o ônibus não chegou e sempre vem um atribulado do inferno a 120 por hora, que passa na poça d'água em frente ao ponto de ônibus. E vem aquele mar de lama sobre você. Aí você está quase como, né, o Jó lá, maldito dia em que eu nasci. Devia ter faltado leite no seio do peito da minha mãe. Não é possível, gente. Aí você chega atrasado, esmilinguido, mal cheiroso no seu trabalho. Aí seu chefe olha para você e fala, bonito, hein? Olha para o relógio. Depois você passa lá no departamento pessoal que tem uma novidade para você. Você foi mandado embora. Aí você está assim, não é possível, irmãos. Eu orei pela manhã pedindo ao Senhor. O Senhor mandou os testes de sabedoria e você foi sendo reprovado em cada um deles. Quem não sabe ser sábio diante de um laudo de um médico dizendo febre ou câncer, se desespera. Sabe por quê? Não sabe que a sua doença veio para a manifestação da glória do nome do Senhor. Quem não sabe disso não sabe viver. Quem não sabe disso entra em desespero em qualquer situação, porque não consegue entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Vem um laudo sobre a minha vida, Anderson, é câncer, glória a Deus nas maiores alturas, o Senhor será glorificado, que se o Senhor me curar, vocês vão ver a glória de Deus, se Ele me levar, eu vejo a glória de Deus, de tal forma que a glória de Deus vai se manifestar. Só entende isso quem está vivendo com sabedoria. A glória se manifesta, lá ou cá vai se manifestar. E isso é que importa, irmãos. Por isso o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é o início, é uma base. O temor a Deus não dá para a gente ficar conversando e tentando arrumar um jeito de barganhar. É a vivência, a experiência, o relacionamento. Sem temor ao Senhor, a vida vira uma loucura. Viver sem temor é algo insano. Como disse no culto da virada, quem não tem medo vive uma vida louca. Lembram disso? Eu falei, o negócio, ninguém vive sem medo, irmão. O que a gente exerce é um domínio. Um domínio. Mas não ter medo, isso é insano. Agora, o cristão que quer viver uma vida digna em santidade com o Senhor, sem temor, é uma loucura. Você não consegue viver uma vida se não tiver temor ao Senhor. Por isso, o temor ao Senhor consiste em aborrecer o mal. Provérbios 8:13. Quem não tem temor não consegue aborrecer o mal. Aliás, sua vida é a vida de aborrecimento. Como eu narrei o fato aqui agora. Acorda com aborrecimento, vai pegar o carro com aborrecimento, vai tomar café da manhã com aborrecimento, vai para o trabalho com aborrecimento, chega no trabalho e está... Gente, que loucura! Agora, o temor ao Senhor é aborrecer o mal. O temor ao Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7.
nós vamos ver que do começo ao fim do livro de Provérbios está falando de temor como a base para o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus. E o motivo da falta de temor é o que vai nos impedir de viver uma vida de sabedoria na presença dele. Por isso tem muita gente inteligente na igreja, por isso tem muita gente que tem conhecimento dentro da igreja, mas são poucos os sábios. Conhecem, dominam determinadas áreas, mas não têm sabedoria. Provérbios 3,5 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O que é isso? Conhecimento. E ele diz mais: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele vai endireitar as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não é a sabedoria humana. Olha aqui. Tema ao Senhor e evite o mal. Por quê? O temor ao Senhor vai fazer você combater o mal. E isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quem aqui quer ser curado ou curada com saúde no corpo e vigor nos ossos? Quem quer? Quem quer? Deixa eu ver ali, não quer? Não quer não? Você quer não, né? Você não quer? Deixa eu ver se quer. Quer. Então, olha o conselho pastoral. Confie no Senhor de todo o teu coração. O princípio está fundamentado exatamente nisso. Nós vamos ver no livro de Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio e o conhecimento do santo é a prudência. O temor ao Senhor é a instrução da sabedoria e o humilde precede a honra, Provérbios 15:33. Irmãos, eu podia ficar aqui falando, aí o temor do Senhor é a sabedoria, aparta-se do mal, lá em Jó 28:28. Eu tenho aqui 30 textos falando do temor ao Senhor. E no decorrer do ano a gente vai explanar sobre cada um deles. Em várias passagens bíblicas, o princípio da sabedoria está ligado exatamente ao temor. Por isso é insensato, como fala no Salmo 111, verso de número 10, quem não tem a sabedoria. A questão da pureza, do conhecimento, do prolongar a vida. Temer a Deus não significa necessariamente andar com medo de Deus. E tem gente que tem essa dúvida, fala: pastor, mas o que é o temor ao Senhor? Eu entendi sabedoria, eu entendi inteligência, entendi conhecimento, ok. Eu percebi que a base para a sabedoria é o temor. Mas o que é temor? É ter medo. O que é temer ao Senhor? Nós vamos observar na palavra de Deus em Filipenses 2:12 que: meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. E só um parênteses: operai a vossa salvação não quer dizer que você contribui para a salvação, não, tá, irmãos? Porque tem uma turma aí hoje que fica vendo um monte de vídeos aí, de um monte de gente aí que vai falar que salvação se perde. Se salvação fosse uma obra minha e sua, seria meritocrático. Não vem das obras para que ninguém... A obra de Cristo foi completa na cruz. A salvação é um plano completo que o homem não pode fazer nada para ser salvo. Não há esforço. Ah, pastor, se incluir esforço humano, vira meritocracia. Se não tem meritocracia, não tem esforço humano. Amém, irmãos? Depois, se você quiser, a gente discute isso, não é o teor, mas eu estou abrindo um parênteses, que hoje a igreja às vezes está meio confusa, entrando por lá. Pastor, eu devo guardar o sábado? Cristo é o Senhor do sábado. Pastor, eu fico, irmão, não vai por esse caminho, não. Estou ouvindo muitos camaradas por aí, começa, né? Isso vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. O que poderá nos separar do amor de Deus? Romanos 8, altura, profundidade. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, irmãos. Não é por isso que você vai viver uma vida de comodismo. O maior fruto que você não está acomodado é que você foi salvo no Senhor. Quem vive acomodado começa a perguntar se você é um convertido ou um convencido. Você entendeu? Esse é o caminho.
Agora, o texto está falando de temor e de tremor. Continue trabalhando com respeito ao temor ao Senhor para completar a salvação, diz em outra tradução da Bíblia, em Filipenses 2. Temor que significa medo, e tremor vai dizer o quê? Estremecer de medo. Irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, essa questão de você com temor e com tremor, geralmente é usado para expressar uma ideia de pânico inicial, mas que depois você vai conseguindo contornar isso. Mas como assim, pastor? Eu vou explicar melhor. O foco do texto aqui é realmente você começar uma experiência com o Senhor, e não há ninguém que comece uma experiência com Deus que, de uma forma inicial, não tenha medo. Ou então você não teve experiência com Deus. Pastor, dá para explicar melhor? Dá sim. Foi isso que aconteceu com Adão. Quando ele peca, o que acontece com ele? Se esconde de Deus. Ele teve o quê? Ele teve o quê? Medo. Medo. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés na sarça ardente em Êxodo 3. Quando olhamos para a experiência mosaica aqui, ele não consegue se aproximar. Aliás, ele já começa a falar, né? Deus com ele, tira a sandália dos teus pés, porque onde tu está é um lugar santo. E ele fala, eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Moisés cobre o rosto. E o texto fala que ele teve medo de olhar para a face de Deus. Medo de olhar. Mas, pastor, isso está tudo lá no Antigo Testamento? Não, tem mais lá também. Isaías 6, no ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Me chama a atenção porque Isaías fica do capítulo 1 ao 5 dizendo, ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Quando chega no 6, que ele tem uma experiência com o rei, assentado no alto e sublime trono, ele fala, ai de mim. Ai de mim. Começou a doer em mim. Quando as pessoas estão muito focadas nos outros, criticando os outros, olhando para os outros, elas estão precisando ter uma experiência com Deus para se olharem e se enxergarem diante do Todo-Poderoso. Isaías fala, ai de mim que estou perdido, morrendo de medo. Aí ele começa a falar, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e minha boca também é boca suja. Aí vem um anjo com Atenaz para... Aí ele fala assim, eu estou perecendo. Percebe o grau de medo, de pânico que ele está? Meus olhos viram o rei. Uma experiência de Isaías. Você vai dizer assim, pastor, mas chega, né? Já está lá para... Já tem vários aí. Então, vamos para a chamada dos discípulos, quando foram escolhidos pelo Senhor. E depois daquela pesca maravilhosa, Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Qual o sentimento que ele está aqui? É de medo. Estavam todos ali na indústria pesqueira. Aí Jesus fala assim para ele, não tenha medo. Estava com medo. E fala, de agora em diante vocês serão pescadores de... Mas antes de falar o que eles seriam, Jesus tenta pacificar aquele coração dizendo, não tenha medo. Foi assim na transfiguração, Pedro, Tiago e João, eles estavam apavorados, nunca vão se esquecer do que aconteceu naquele dia. Irmãos, eu fico tentando imaginar essa presença gloriosa, né? João começa a escrever que vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E eles ficaram aterrorizados.
Como Paulo no caminho de Damasco, em Atos 9. A gente vai perceber então que ele começa a falar, mas quem é que está aí? É tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegue. E levantaram-se, e Saulo ficou emudecido, e ouviu a voz, levantou-se do chão, abriu os olhos, e não conseguia ver nada. Irmãos, que experiência! Tenta imaginar, você se colocando agora no lugar desse homem, vivendo isso, 3 dias cego, não comeu, nem bebeu, ele estava aterrorizado, perdeu a fome, perdeu a visão, não comeu nada, não fez coisa nenhuma. Foi assim na ressurreição de Cristo. O anjo aparece no sepulcro, e depois de haver ressuscitado, os guardas caem no chão e ficam como que mortos. Medo. Foi assim com João na ilha de Patmos. Quando João vê, Apocalipse 1,17, ele cai aos pés como morto. É o que o texto declara. E então ele sentiu uma mão direita que tocou nele, dizendo para ele, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Não tenha medo. E quero concluir esse sermão dizendo uma coisa para você. Há muitos hoje que acham que tiveram uma experiência real com Deus, mas talvez seja uma experiência fictícia, porque não desenvolveram o temor ao Senhor. Todas as vezes que eu me aproximo de Deus, todas as vezes que eu me achego ao Senhor, inicialmente, o que vem? O sentimento de medo. Mas parei, pastor, o senhor está querendo dizer então que relacionamento com Deus tem que ser com base no medo? Não, é isso que está alimentando igrejas hoje de um cunho talvez neopentecostal. Tudo é medo. Tudo é medo. E talvez hoje o grande sermão de Jonathan Edwards não vingaria mais nos dias de hoje. Dos pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando Jonathan estava pregando, a igreja ia se contorcendo, chorando, e via um pânico. Esse sermão, ele é contado até hoje, pelo que ele gerou na vida das pessoas. E a igreja de hoje parece que é uma igreja que não consegue perceber a presença gloriosa do Senhor. É uma igreja que não tem mais aquele espanto, dizendo, é a presença dEle, é a glória dEle se manifestando. Nós tivemos um culto aqui, se eu não estou equivocado, 17 de setembro. E a gente deu uma quebrada na ordem do culto, Priscila. Eu falei assim, a gente vai começar orando. Eu vou começar pregando. E o povo agitado, e eu pregando 5 minutos, eu comecei o sermão, o povo agitado. Quando a gente terminou, que a gente foi entrar na adoração, a glória de Deus se manifestando de maneira poderosa. Eu lembro do Rômulo vindo aqui na frente chorando. Eu não duvido de mais nada, que o Senhor está fazendo coisas grandes. Eu fiquei naquele banco ali, apesar de toda a minha brabeza, minha dureza, aquele dia eu chorei, irmãos. Quando começou a tocar agora, autor e consumador da minha fé, eu tive que tirar os óculos e falar, Deus, como eu desejo esse dia, como eu vivo para isso, essa é a minha viva esperança. Eu não tenho uma esperança morta, eu tenho uma esperança viva. Mas
mas eu fico impactado, chocado. Eu sei que Ele é Deus soberano, mas quanto mais eu me aproximo, vem essa experiência. É uma experiência de fascínio, mas ao mesmo tempo de medo, E com o tempo esse medo tem que ir passando, sabe por quê? Numa forma inicial a gente tem medo, mas diante daquele que tem toda a santidade, diante daquele que é perfeito, diante daquele que é a justiça, quando a gente se aproxima, a gente olha para o nosso grau de miséria, para o nosso pecado. Quando a gente olha para a nossa vida tão diminuta, tão pequenina, tão infantil, tão imatura, diante da soberania, da grandeza, da majestade, irmãos, isso gera medo. O que Ele vai fazer comigo? O que vai ser da minha vida a partir de agora? Se Ele estender a mão, Ele me consome. A gente tem vontade de correr, mas ao mesmo tempo a gente se sente atraídos por essa glória. E a gente ouve aquela voz que pacifica o nosso coração, dizendo: não temas, eu sou contigo. Eu sou o primeiro e o último. Não temas, isso acalma. Porque nessa voz que vem, Ele demonstra todo o seu amor. Ele nos atrai com cordas de amor. E quando a gente percebe que, apesar de quem somos, que Ele nos ama, apesar de Ele ter nos amado quando ainda éramos pecadores, apesar de nós, Ele nos perdoa, apesar de nós, Ele nos dá uma segunda chance, apesar de nós. Ele fala: eu te atraí, não tenha medo não. Por quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando entendemos o quanto Ele nos ama, o que Ele sacrificou, que ninguém tem maior amor do que Ele, o preço que Ele pagou por mim e por você, a gente lança fora o medo. E aí entra o escritor de Hebreus e fala: nós ousamos entrar agora no Santo dos Santos. A gente não tem mais medo, a gente pisa firme dizendo: Ele já rasgou o escrito de dívida, Ele me perdoou, Ele me santificou e Ele já me glorificou. É só ver em Romanos, é um evento futuro. E Paulo, escrevendo à igreja de Roma, coloca já como que no passado, porque Deus já te vê uma obra completa. Quando você entende, você se chega com medo, mas você sai resplandecente da glória. Você sente o que é ser amado, você sente o que é ser inserido, você sente o que é ser acolhido, e isso gera temor. O medo vai embora. Começou com medo, agora é um temor. Por tudo isso que Ele fez, eu não vou pecar porque eu temo a Ele. Por tudo isso que Ele fez, é que eu não vou vacilar por temor ao Senhor. Só corre do erro, só corre do pecado, só vai passar distante dessas coisas quem tem temor ao Senhor, quem experimentou desse amor. O Pai nos ama, e a base da sabedoria está montado numa experiência que começa com medo, mas que vira um temor. Quando sabemos o quanto fomos amados, eu digo: eu não temo nada e mais ninguém.
Eu não tenho medo da religião, não tenho medo de praga, eu não tenho medo de gafanhoto, eu não tenho medo de maldição. Sabe por quê? Ele já se fez maldição por mim. Pode se levantar o que for, eu sei quem luta por mim. Eu sei quem me ama. Eu sei quem trata as minhas feridas. Eu sei quem me aceita. Eu sei o que Ele fez por mim. E isso é o suficiente para olhar para Ele e dizer: eu te temo. Eu te temo. Você começa a ter sabedoria quando você percebe que não tem mais condenação, não tem mais medo, não tem mais nada e ninguém a quem possa você temer. Por isso que a Bíblia fala: não temais aquele que pode matar o corpo, temam, porém, aquele que possa fazer o corpo e a alma perecer no inferno. Eu não temo homem nenhum. Irmãos, a profissão que eu desenvolvi, morriam vários. Eu sempre, ela sabe disso, ela me acompanha há quase 30 anos. Eu nunca tive medo de morrer. Sabe por quê? Para mim, o morrer é Cristo. Eu estou vivendo para Ele. Pode vir o que for, eu não temo. Por isso que eu venho para a igreja e falo: eu nada empenho minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho de sua glória. Sabe por quê? É por temor a Ele. É por entender como Ele me ama. É por entender como Ele me ama que eu vou ser fiel no dízimo. É por entender o quanto que Ele me ama que eu vou ser generoso. É por entender o quanto Ele me ama, eu quero esbanjar desse amor, porque isso é viver de uma maneira sábia. Temor ao Senhor. Sai fora o medo. Agora é temor. Temor ao Senhor. Quero te convidar a orar. E quero te convidar agora a falar: Pai, eu entendi. Eu entendi a diferença entre conhecimento e sabedoria. Eu entendi, Deus, que não basta ser inteligente, temos que ser sábios. Eu entendi o que o Senhor fez na vida desses homens de Adão, de Moisés na sarça ardente. Eu entendi, Deus, o que o Senhor fez com Isaías, com os discípulos na transfiguração. Eu entendi o que o Senhor fez com João na ilha de Patmos. Deus, eu já passei por essa experiência. O Senhor me tocou e falou: não temas, eu sou contigo. Por isso, você começando o ano, você sabe quantas vezes na Bíblia está escrito não temas? Sabe? Quantas vezes na Bíblia está escrito não temas? Você sabe, não? 366 vezes. Porque o nosso ano tem 365 dias, mas a cada 4 anos você tem um ano bissexto que tem 366 dias. Até nesse dia o Pai está dizendo: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. O ano está começando e nós vamos ousar no Senhor. Nós vamos, como Bibi Vila da Penha, conquistar coisas tremendas e maravilhosas, como com sabedoria, no temor ao Senhor, no temor a Ele. Você vai começar o ano de uma maneira sábia. E eu quero orar pela tua vida agora, irmão. Esse tema tem uma proposta. Eu quero que você saia daqui agora dizendo: pastor, eu quero começar o ano nesse primeiro domingo pedindo ao Senhor, como o Tiago fala: me dê sabedoria, Pai. Eu tenho conhecimento, eu tenho inteligência, mas eu quero sabedoria. Eu quero me derramar diante do Senhor, porque o Senhor me ama. Eu não tenho medo, eu vou encarar o que for, vou fazer o que for, sem medo algum, mas cheio de temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Por isso que o texto fala na parte B. É interessante você observar a parte B desse texto.
O texto fala: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E diz: e o conhecimento do santo é entendimento. É conhecer ao Senhor, é prosseguir em conhecer. O meu povo erra porque lhe falta conhecimento, dizia Oséias. É em conhecer ao Senhor, é conhecendo a Ele, vivendo com Ele. Você vai construir uma base agora de temor ao Senhor. Eu quero te convidar, enquanto estamos adorando ao Senhor, quantos querem esse primeiro domingo do ano falar: Senhor, eu estou colocando minha vida no teu altar e clamando, me encha de sabedoria. Esse primeiro domingo, me encha de sabedoria, Pai. Eu não quero ter inteligência, conhecimento, eu quero ser sábio no Senhor. Enquanto estamos adorando, eu quero te convidar. Você vai vir aqui na frente, nós vamos orar juntos. Eu já sou o primeiro, eu estou aqui, eu preciso de sabedoria.